Visualize a seguinte situação que está aparecendo na sua tela nesse momento. Você tem uma camada pontual com dezenas, centenas ou até, quem sabe, milhares de pontos. E você tem sob ela uma camada do tipo polígono com diversas feições, como você está vendo aí. Como você pode saber quantos pontos estão sobre cada um dos polígonos da sua base cartográfica? Esse é o tema desse nosso vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Anderson Medeiros, fundador da ClickGel, e nessa aula eu vou ensinar você a usar um recurso do QGIS chamado de contar pontos no polígono. Então, desde já, quero convidar você que ainda não é inscrito a inscrever-se aqui no nosso canal e ativar as notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo. Além disso, se essa aula ajudar você, se esse conteúdo for útil para você de alguma forma, por favor, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar sem moderação para que esse material chegue a mais pessoas interessadas em produção de mapas, geoprocessamento e geotecnologias em geral. Olha só, nesse nosso exemplo, nós temos a camada pontual chamada de doenças, que tem 1000 pontos. Como é que eu sei que ela tem 1000 pontos? Basta você clicar com o botão direito e vir aqui na opção Mostrar contagem da feição e você vai ter a quantidade de feições da camada indicada, 1000 pontos. Logicamente, também poderia abrir a tabela de atributos e ver que aqui constam 1000 feições no total. E eu tenho abaixo dela essa camada dos polígonos que representam a divisão municipal da Paraíba. Como é que eu posso saber quantos pontos estão sobre cada um desses polígonos? É aí que entra a ferramenta que eu vou ensinar você a utilizar agora. Você deve acessar o menu Vetor, na opção Analisar e, na sequência, Contar pontos no polígono. Clicando aqui, é aberta essa janela, onde você vai indicar uma camada que tenha os polígonos e outra camada pontual. Nesse caso aqui, a minha camada dos polígonos é a camada PB, você pode observar aqui, e temos também a camada dos pontos, que é a camada doenças. Logicamente, esse recurso pode ser usado para outras aplicações, como a localização de ocorrências criminais, de localização de espécies animais ou vegetais, enfim, qualquer tipo de fenômeno que possa ser representado por feições pontuais. Note um detalhe bastante importante, é que ambas as camadas estão com o mesmo sistema de referência. Nesse caso aqui, o sistema de referência é o Datum CIRS 2000, sistema de coordenadas geográficas. O código é PSG, como pode ser visto, é o 4674. Por que isso é importante? Porque se as suas camadas não estiverem no mesmo sistema de referência, pode ser que elas não estejam sobrepostas na realidade. E isso pode gerar algum problema na hora do algoritmo rodar a operação. Lembre-se também que o resultado, o produto dessa operação de contar pontos no polígono, vai ser sempre uma camada poligonal. Vai ser uma camada que vai ser uma cópia da camada dos polígonos, nesse caso aqui, da divisão municipal da Paraíba, onde na tabela de atributos você vai ter todos os campos da tabela de atributos da camada dos polígonos, com um adicional que vai ter uma coluna a mais, que vai ser a coluna com a informação de quantos pontos estão sobre cada um dos polígonos. Então grave bem isso, o produto vai ser uma camada poligonal, que é uma cópia da camada que você tem dos seus polígonos, onde na tabela de atributos você vai ter o mesmo conteúdo da tabela original da camada poligonal, só que com uma coluna a mais, que é a coluna com a contagem das feições. Ficou claro? Então agora você pode entender os próximos parâmetros que essa janela nos oferece. Aqui em campo de peso, que é opcional, você pode indicar uma coluna onde ali mostra qual é a intensidade ou a gravidade daquela ocorrência mapeada. Por exemplo, vamos imaginar que você estava fazendo um mapeamento de casos de dengue. Então você pode ter, por exemplo, o peso 1 para casos de dengue que a pessoa teve uma dengue normal, vamos dizer assim. Peso 2 para casos onde a pessoa teve um caso de dengue hemorrágica, que é mais grave. E peso 3 para os casos que a pessoa, além de ter tido uma dengue ou uma dengue hemorrágica, a pessoa, infelizmente, foi a óbito. Então você pode botar peso 1, peso 2 ou peso 3, só para exemplificar o que você pode fazer. Lembrando que aí, quando você for observar o campo de peso, o resultado vai ser um somatório dos pesos que estão aí sobre aquele polígono. Então fique atento a isso. Além disso, uma outra opção que você tem é indicar um campo de classe, que é um identificador para as diferentes ocorrências pontuais. São parâmetros opcionais.
Veja que você pode escolher também o nome do campo que vai ter a contagem de feições pontuais naquele polígono. Você pode deixar o nome padrão ou simplesmente mudar aqui, como eu vou mudar agora para pontos. Você pode salvar o novo arquivo como uma camada temporária ou então como arquivo permanente, clicando nas reticências e depois salvar no arquivo. Nesse exemplo, eu vou criar uma camada temporária. Vou clicar aqui em executar, ele rapidamente gera um novo arquivo, eu posso fechar. E agora nessa nova camada, que ficou com o nome de contagem, posso clicar com o botão direito, abrir tabela de atributos. E aqui na minha tabela, se eu mexer aqui a barra de rolagem horizontal, lá para o final, eu vou encontrar a minha coluna pontos, que eu escolhi esse nome, onde eu tenho a quantidade de pontos sobre cada um dos municípios. Olha só, simples assim. Acabamos de saber quantos pontos estão sobre cada uma das feições poligonais. Mas agora vamos imaginar uma situação que é um pouco diferente. Se você observar aqui na tabela de atributos da camada das doenças, clicando com o botão direito, abrir tabela de atributos, nós não temos aqui a informação do nome dos municípios. Como é que eu poderia ter o nome dos municípios listados aqui nessa tabela de atributos de acordo com onde o ponto está localizado? Esse tema foi abordado em outro vídeo aqui do canal. Então, o link para você acessar esse conteúdo vai estar tanto no card dessa aula como na descrição desse vídeo. Confere lá e não deixa de assistir. Além disso, na descrição desse vídeo você vai ter links para outros materiais que podem te ajudar a aprender mais sobre produção de mapas e geoprocessamento utilizando o software QGIS. E aí, gostou da dica de hoje? Deixa o seu like e não esqueça, se ficou com alguma dúvida, deixa o seu comentário. Além disso, quero te convidar para entrar na nossa lista de transmissão. O link também está na descrição desse vídeo. Para participar, você clica e vai para uma página onde tem todos os detalhes de como você pode ser notificado gratuitamente. Vejo você então na nossa próxima aula, no nosso próximo vídeo.